Olá, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre os adequados instrumentos de avaliação para serem usados no local dos estágios ou chamado no local de trabalho. Então, quando que deve usar, como elaborar, como aplicar, esse é o assunto de hoje. Eu sou Eliana Amaral, eu sou professora titular de obstetrícia, atualmente coordeno o Núcleo de Apoio e Pesquisa ao Ensino na Saúde na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Então, falar de avaliação significa falar de currículo, porque a avaliação do estudante é parte do currículo. Ela não é uma coisa isolada. Ela é, na verdade, um dos instrumentos que orienta a aprendizagem. E orienta a aprendizagem porque deve servir como reflexão tanto para o corpo discente, para os estudantes, quanto para o corpo docente, para os professores. E a avaliação deve refletir, portanto, o que se espera do estudante ao final daquela unidade curricular, que pode ser uma disciplina, que pode ser um curso inteiro. Então, a avaliação é parte desse currículo. Esse currículo também tem, obviamente, determinado pelos objetivos, quais são as estratégias educacionais, onde vão ser os campos de estágio, qual vai ser o conteúdo que vai fazer parte dele, mas ele também não nasce no nada. O currículo nasce inserido numa estrutura que tem um contexto. Esse contexto depende da legislação do país, depende do que se espera daquela formação. Por exemplo, os médicos, nós temos diretrizes curriculares nacionais. E também depende do ambiente ou da própria geografia da onde se está inserido, porque existe uma epidemiologia local, as doenças que são mais prevalentes que devem fazer parte do currículo. Então, a avaliação do estudante, volto a dizer, não é algo isolado. Ela é parte desse contexto e tem que ser pensada assim. Então, tem que haver uma congruência entre avaliar os estudantes e saber quais são os objetivos da disciplina. Então, se a disciplina tem o objetivo, por exemplo, no meu caso, a obstetrícia, de que o estudante seja capaz, ao final da sua formação, de dar assistência ao trabalho de parto e ao parto, então eu vou ter que ter atividades que permitam ao estudante desenvolver essas competências e vou ter que ter uma avaliação do estudante que me mostre que ele sabe o que está fazendo, se ele sabe como fazer, se ele sabe como se comunicar em relação a isso. Portanto, todas as competências necessárias para que ele desenvolva esse ato, que é dar apoio durante o trabalho de parto e durante o parto. E a avaliação, ela precisa, acima de tudo, ter foco. Como nós dissemos, é o objetivo que orienta a avaliação. E esse foco tem que ser dado naquilo que é necessário que o estudante saiba, e não exatamente naquilo que eu acho que é o mais avançado, o mais moderno. Eu tenho que dar a informação necessária e a prática necessária para o exercício regular para aquele nível de formação. Se eu estou falando com estudantes de medicina, eu não estou falando com residentes, são diferentes os níveis que eu tenho que atingir. Então, a avaliação tem que focar para o estudante aquilo que é essencial. Ela pode focar um pouco além do essencial, o ideal, eventualmente ela pode ter um toque do que é avançado, mas o meu objetivo tem que garantir que o essencial foi aprendido, que o essencial está incorporado na sua prática posterior. Para a gente fazer avaliação, a gente define critérios de aprovação. E quando a gente diz que uma avaliação é referenciada por norma, quer dizer que eu estou pegando o grupo de estudantes que fez aquela avaliação e colocando numa curva de Gauss. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou, acima de tudo, ordenando os estudantes. Eu não estou definindo se eles atingiram um mínimo necessário e os níveis esperados depois disso. O que eu estou dizendo é que eles estão nessa ordem, que é uma curva de Gauss. Esse tipo de avaliação referenciada por norma que se fala, ela é muito útil quando eu estou fazendo processo seletivo, por exemplo, no vestibular, por exemplo, para residência médica. Mas quando eu estou fazendo uma avaliação em que eu espero que o estudante seja capaz de fazer minimamente alguma coisa, eu estou falando de avaliação referenciada por critério. Avaliação referenciada por critério significa isso, é capaz de pular além desta altura, isso é, este é o mínimo esperado e eu posso, obviamente, graduar se está próximo do mínimo, está muito pior que o mínimo, ou ao contrário, está um pouco acima do mínimo ou muito acima do mínimo. Então, dizer que é referenciado por critério tem que definir qual é o ponto de corte a partir do qual eu aceito que a pessoa tem o mínimo de competência esperada para aquela situação específica. Confiabilidade é uma outra característica muito importante da avaliação e é uma característica que diz o seguinte:
Se eu fizer uma avaliação hoje de um estudante e eu repetir de novo amanhã, na semana que vem, etc., o tipo de avaliação que eu estou fazendo deve permitir que eu conclua sempre a mesma coisa sobre o estudante. Se a avaliação, num dia ele está ótimo, no dia seguinte ele não está ótimo, tem algo errado. Isso não é para ser dessa forma, a menos que eu esteja variando muito, obviamente, o conteúdo, o formato da avaliação. Mas a mesma avaliação não pode variar assim ao longo do tempo se os conceitos, os conhecimentos estão bem incorporados pelo estudante. Mas existem características que sim afetam essa confiabilidade. E a principal característica que afeta a confiabilidade é o tamanho da amostra. O que quer dizer isso? Se eu fizer 2 perguntas a cada dia de diferentes temas, a chance de que o meu estudante tenha desempenhos variáveis, porque são assuntos que alguns ele domina mais e outros não, esta é uma chance maior. Entretanto, se a prova for feita com muitas questões, isso dá uma abrangência e a repetição dela vai dar uma congruência no resultado que feita hoje, feita amanhã ou feita na semana que vem, o estudante deve ter mais ou menos o mesmo comportamento. Isso é a confiabilidade de uma prova. E ela é altamente dependente, então, da amostra, do número de questões a que o estudante está submetido. Outra característica, então, muito importante, além dessa que eu falei, que é a confiabilidade e que depende da amostragem, vai ser a característica de ser válida. E ser válida significa representar aquilo que é o grande objetivo daquela avaliação. Ela tem que refletir o que eu quero saber do estudante. Então, se nós olharmos a pirâmide de Miller, que é bastante clássica já, a pirâmide de Miller me diz que há métodos de avaliação que vão se focar mais no saber e no saber como, e métodos de avaliação que vão se focar mais no demonstrar, no fazer e na postura, no ser profissional. Os métodos de avaliação de maior validade são aqueles que vão, na verdade, responder aquilo que eu quero saber se o estudante sabe. Por exemplo, se o meu objetivo é perguntar se ele sabe, por exemplo, os músculos que estão envolvidos no períneo da mulher no momento do parto, este é um saber. E, portanto, o tipo de avaliação que eu estou buscando são provas que olham o conhecimento, que olham o aspecto cognitivo. Eu não estou perguntando se ele sabe como dar assistência ao parto, eu estou perguntando quais são os músculos. E, portanto, eu estou usando a pirâmide de Miller mais na sua base. E para perguntar questões mais básicas, que são relacionadas à cognição, eu vou utilizar, então, testes de múltipla escolha, provas com perguntas que tenham respostas rápidas e objetivas, porque o meu objetivo é o saber. E posso perguntar também o saber como. Você sabe como você faria se tivesse que fazer uma anestesia loco-regional para uma intervenção no períneo? Então, ele pode descrever. Mas descrever, saber como, não é a mesma coisa do que fazer. Então, os métodos que sobem nessa escala da pirâmide de Miller são aqueles que vão poder me mostrar se o aluno é capaz de, e ele pode demonstrar isso de uma maneira simulada, ou ele pode de fato fazer, eu posso avaliá-lo no fazer. E por último, eu devo sempre saber se ao fazer tudo isso, ele também tem uma postura profissional adequada. E isso é a pontinha da pirâmide, que é o ser, que foi incorporada mais recentemente pelo casal Cruz e Cruz. A autenticidade, então, da ação profissional, ela vai subindo se a minha avaliação vai chegando mais perto do fazer e do ser. E ele está mais relacionado a avaliar desempenho do que quando eu estou olhando o conhecimento, que é a parte mais básica da pirâmide, e eu estou me referindo, então, à cognição. Então, se nós agruparmos os métodos de avaliação e pensarmos nas avaliações de desempenho, elas exigem que tenha uma observação direta. E eu posso avaliar desempenho do ponto de vista simulado e posso avaliar desempenho do ponto de vista da situação real. Então, eu sempre tenho que ter um preceptor observando, um preceptor ou docente, usemos a palavra que seja mais familiar para as pessoas, o estudante, ao atender a um paciente, ao dar assistência a um paciente, existe um preceptor ou um professor observando. Isso sim é avaliação de desempenho, é preciso observar. Eventualmente eu posso aceitar a avaliação de desempenho
por relato do estudante a respeito do seu desempenho. Entretanto, isso é muito diferente de observar, e a observação deve fazer parte dos métodos de avaliação na fase clínica do estágio. E uma coisa muito importante da observação é que tem a possibilidade de fazer esse feedback imediato. Então, a observação direta do preceptor sobre o estudante no dia a dia do atendimento, gerando uma avaliação do fazer desse estudante, deve ser sempre seguida do feedback. Isso é, eu fazer o estudante pensar sobre sua ação, refletir sobre sua ação, dar a minha observação sobre essa ação e juntos temos que fazer um planejamento de melhoria. Então, podemos fazer isso de uma maneira simulada, por exemplo, com pacientes simulados, dentro de um laboratório de simulação, mas podemos fazer isso no ambiente real da prática. Seja lá qual for, nos dois casos eu preciso observar esse desempenho. Então, esta é a verdadeira avaliação do fazer, tá? Há vários métodos. Então, os métodos simulados para fazer isso são o conhecido OSCE, né, que é a sigla em inglês, da avaliação clínica estruturada e observada. Existe a avaliação que é das habilidades clínicas realizada também em ambiente simulado, onde ao invés de observar pequenas ações do estudante ou pequenas habilidades, eu vou avaliar um atendimento como um todo, e existem outros métodos que eu posso utilizar. Inclusive métodos que estão muito mais associados a avaliar exatamente o desempenho num procedimento. No caso, ainda estamos do lado do procedimento simulado. Mas nós podemos fazer isso também no ambiente real. Então, no ambiente real, se eu estou observando o atendimento de um paciente ou de uma paciente, no passado usava-se muito o que a gente chama de long case, o que significa observar todo o atendimento ou discutir todo o atendimento, e hoje a gente usa muito a versão mini, vamos dizer, desse long case, do caso longo, que seriam casos curtos, pequenos, que tem um instrumento para registrar, que é o que a gente chama, então, de mini CEX. Além disso, podemos também observar no ambiente real a realização de um procedimento. Eu estava usando como exemplo assistência ao parto, e eu posso observar com um instrumento de observação próprio como é que é o desempenho de um estudante ao fazer um parto, por exemplo, ou de um residente, porque tudo isso que eu estou dizendo para estudante, obviamente, também vale para os nossos residentes. Então, existem vários métodos que podem ser utilizados. A lista de métodos é de mais de 30 siglas diferentes e nós podemos, então, pensar um pouco mais em como compor tudo isso num sistema de avaliação que realmente responda se o estudante está preparado para ultrapassar aquela etapa de aprendizagem e ir para a próxima. Então, como eu já falei, o mini CX é um mini caso longo, e o que acontece é que você pede a um estudante que realize alguma consulta, você vai observar uma consulta com o paciente real, não se chama mini CX se não for paciente real, e quem está avaliando vai avaliar a tomada da história e ou do exame físico, e ou do planejamento do cuidado, e ou da orientação da paciente. Então, não há a obrigatoriedade de você observar todas as etapas. Mas o que sim há obrigatoriedade é, se você quer saber o desempenho desse estudante, em diferentes pacientes você tem que ver várias dessas etapas. E, portanto, a avaliação do estudante é uma somatória de tudo isso. E quando você tem várias observações, nós estamos cumprindo aquele requisito que eu falei no começo, de confiabilidade. Então, existe confiabilidade na prova clínica de observação a partir do momento que eu tenho um instrumento, que eu tenho um preceptor observador treinado e que eu tenho múltiplas amostras, porque isso é uma das maiores garantias de confiabilidade. Então, eu devo fazer realmente múltiplas observações e o próprio estudante pode ser responsável por pedir que seja observado e que seja registrada essa observação. Então, essa atitude proativa do estudante é muito importante, ela é necessária e é na verdade, uma das potências do mini CX, porque o estudante tem essa responsabilidade de ser avaliado no fazer e parte do mini CX é ter feedback. Então, faz parte do instrumento ter o feedback, isso não é um extra, é parte da avaliação.
E para ter uma avaliação por Mini-CX minimamente aceitável num certo estágio clínico, é preciso que a gente tenha pelo menos 4 observações sendo realizadas. Esses números não são fixos, há quem fale mais, mas com certeza não é um Mini-CX. Então, pelo menos 4 seria o ideal nos estágios que a gente adotasse. Long case, eu já falei, ele vai ser a observação de um único paciente, é muito interessante, porque você vai ver tudo o que está acontecendo, entretanto, fazer vários long cases é muito mais complicado e torna, então, a avaliação pouco confiável. Foi por isso que ele foi substituído pelo Mini-CX. Lembrando, long case é observação. De novo, é caso real, eu não estou falando de simulação. O short case é a versão menor dele, mas que hoje foi substituído por essa coisa mais estruturada que a gente chama de mini exercício clínico, que é o Mini-CX. Existe um instrumento de avaliação que é bastante usado, particularmente na Europa, menos um pouco nos Estados Unidos, e que tem sido bastante utilizado no Brasil, que é muito potente, que é o portfólio. O portfólio é uma coleção de registros das atividades. Só que além da coleção de registros, eu preciso ter junto a reflexão do estudante. O portfólio ele deve mostrar a evolução do estudante, deve mostrar as dúvidas, a busca da resposta e, portanto, a correção se havia alguma coisa para ser corrigida. E o portfólio, por ele ser reflexivo, ele na verdade é um grande instrumento de aprendizagem. Então, ele pode servir como um instrumento de avaliação, particularmente desse compromisso do profissionalismo e da busca da melhoria do próprio estudante, obviamente sempre apoiado por um docente ou preceptor, mas ele me mostra muito mais do que o aluno aprendeu ou fez, porque ele mostra essa atitude proativa que é necessária num estudante de medicina ou num residente, enfim, alguém que quer exercer a profissão de médico. Então, ele não se limita a ser uma listagem do que o estudante viu. Ele é muito mais do que isso. Então, não vamos confundir portfólio com logbook. Logbook é uma expressão em inglês que diz que tem uma planilha de registro. Então, o logbook ele registra os casos que foram atendidos. Pode registrar características, você pode registrar qual o seu plano de ação depois daquilo, mas ele continua sendo um logbook. Ele não tem uma narrativa, uma maneira do estudante se expressar e refletir sobre aquilo que ele fez. Então, é diferente. Da mesma forma, o que para alguns utilizam chamado diário de bordo, que é muito mais o relato da situação. Nós usamos muito uma outra avaliação, que é o conceito, que é o que a gente chama que nós chamamos de conceito, que a literatura chama de avaliação global. E essa avaliação global, que é o conceito, ela deve ser baseada na observação durante um período de tempo da ação daquele estudante ou daquele residente, e ela não foca em comportamentos específicos ou habilidades específicas, ela tem que se focar em categorias gerais. Então, essas categorias gerais, elas podem incluir uma lista de coisas como a qualidade da história, do exame físico, raciocínio clínico, julgamento clínico, a percepção sobre as condições do paciente para seguir ou não as orientações, a interação de comunicação com o paciente, a interação de comunicação com o restante da equipe, tudo isso pode estar num formulário de avaliação global, que compõe esse que a gente chama de conceito, e que deve ser acordado entre o corpo de docentes ou preceptores que vai avaliar esse estudante e deve ser utilizado de forma padronizada para todos os residentes ou estudantes daquela etapa, daquela disciplina, daquele local, após todos os docentes, então, concordarem, estabelecerem esses critérios e entenderem o que eles querem dizer. E, de novo, para garantir a confiabilidade, não se faz isso com um único docente ou preceptor. O conceito deve ser uma somatória, deve ser a média de avaliações que algumas pessoas vão dar a respeito daquele estudante ou residente que esteve naquele estágio. Como eu disse que a confiabilidade depende de amostra, isso significa que ela depende também do tempo, porque é impossível ter uma amostragem maior com menor tempo. Então, esse slide é apenas uma coletânea de trabalhos científicos que mostram que uma avaliação, seja qual for, de 1 hora, ela vai ter uma confiabilidade que está abaixo dos 75%. Né? O valor máximo que nós temos é para Mini-CX, 0,73. Varia de 0 a 1 a confiabilidade. E a confiabilidade ideal, quando eu quero tomar decisão sobre a vida de alguém, passa, não passa, entra, não entra no exame,
deve ser uma confiabilidade acima de 80%, de 0,8, desculpa. Entretanto, para o dia a dia da avaliação dos estudantes, ela não precisa ser uma confiabilidade de 0,9. Ela é, sim, numa residência, na prova de seleção de residência ou na prova do vestibular, mas ela não precisa ser no dia a dia. Mas vejam a diferença, quando você passa já para 2 horas de avaliação, você já melhora esses índices de uma maneira muito significativa. Então, mesmo o Mini-CIEX de 0,73, que era o melhor, já virou 0,84. E aí, se você pegar, por exemplo, a prova de múltipla escolha, que é o ME, que está na primeira coluna de tipos de prova, ela também sobe de 0,62 para 0,76. Então, vejam, a questão não é que a pessoa é obrigada a ficar horas sentada para que seja confiável a prova. É que ficar horas sentada fazendo a prova significa que tem muitas questões, e muitas questões conduzem a uma maior confiabilidade. Como a gente registra tudo isso? Então, existe uma coisa muito, muito importante, que é o desenvolvimento dos instrumentos e a qualidade dos instrumentos. Então, quando eu desenvolvo um instrumento de avaliação, se eu não estou usando um instrumento já testado da literatura, eu preciso pensar muito claramente se ele me permite olhar exatamente o que eu estou querendo avaliar, se as categorias de resposta cobrem aquilo que eu quero, e não adianta uma pessoa ter essa opinião e colocar o instrumento em prática. Esse instrumento tem que ser visto por múltiplos olhos e precisa ser pré-testado. Então, a criação de um instrumento e a formação de quem vai usar esse instrumento são critérios absolutos para manter qualidade mínima na avaliação. E isso junto significa fazer programas de formação para os próprios docentes e preceptores específicos que sejam em avaliação. Então, é preciso ter oficinas e discussões para que as pessoas se preparem para justamente entenderem a escala, o limite da escala, como melhor usar a escala e todas as pessoas terem o mesmo olhar sobre aquelas perguntas e as respostas que se está esperando. Então, como eu disse, a questão do número é muito importante, e se a gente fala numa prova de múltipla escolha, 120 testes é um número bastante razoável para confiabilidade, bastante importante quando eu vou tomar decisão, não tão importante quando eu estou numa prova de avaliação mais formativa ao longo do curso. E isso corresponde a um número maior de casos clínicos. Então, de novo, um caso clínico é muito baixa confiabilidade. Se eu pudesse ter vários casos clínicos ao longo do estágio sendo avaliados, por exemplo, através do Mini-CIEX, seria o ideal e é isso que eu devo buscar. Então, há manuais orientando como faz testes, particularmente, assim como há literatura a respeito de como desenvolver bons casos clínicos. Então, nós precisamos qualificar inclusive o tipo de prova que nós vamos fazer. Não importa se é só múltipla escolha, se é só no papel, se é do ponto de vista prático numa simulação, tudo isso significa preparo. E quando eu estou fazendo uma avaliação, que eu não vou tomar a decisão se a pessoa entra ou não entra na residência ou na faculdade de medicina, são mais formativas, é muito importante a validade. O que quer dizer isso? Eu estou avaliando aquilo que eu quero de fato avaliar? E tenho que saber se isso vai trazer impacto educacional. Isso é o tipo de prova que eu estou fazendo, vai fazer o aluno e o corpo docente refletir para melhorar aquilo que precisa ser melhorado no programa ou no curso. Isso são aspectos, de novo, que fazem parte da qualidade da avaliação. Então, a avaliação somativa, ela acontece ao final de uma etapa, ela deve me dizer se os objetivos educacionais eles foram atingidos, mas não obrigatoriamente ela não seja também ela é somativa, mas não quer dizer que ela não seja formativa. Ela pode ser formativa também. E para isso o feedback deve ser feito. No entanto, a gente sabe que o feedback ele é muitas vezes ignorado e quando se foca mais a avaliação somativa. Então, hoje, é muito forte a discussão de que a avaliação é sempre formativa, independente se ela vai gerar um score ou uma nota para tomada de decisão. Ela precisa ser um instrumento de formação, tá? Então, nesse instrumento de formação, isso é, pensando como instrumento de formação, ela pode servir para corrigir deficiências, reforçar o aprendizado, orientar o estudante onde ele deve buscar a melhoria,
claro, com apoio então do corpo docente, que oriente como é que ele pode fazer isso, mas acima de tudo ela precisa servir realmente para o estudante refletir. Então, o envolvimento do estudante em todo o seu processo educacional, obviamente, e no momento da avaliação, ele é essencial para esse ganho de qualidade e para que qualquer tipo de avaliação tenha um aspecto formativo, né? Senão ela acaba não sendo assim. E o plano, então, de futuro é o que a gente pode chamar, a expressão que a gente usa, que é feed forward, né? Quer dizer, eu estou alimentando para lá para frente, né? Para onde eu vou com isso. E o feedback, então, para ser dado ao estudante, existem critérios de feedback de qualidade e alguns aspectos eu vou salientar. Essa é uma publicação importante, básica, né? Um livro de receitas, vamos dizer assim, e ela começa por estabelecer um ambiente de aprendizagem que seja de respeito. Quer dizer, não se faz um feedback num ambiente que seja de autoritarismo, de ameaça, porque senão o aspecto educacional do feedback não vai funcionar, né? E então, esse feedback, sabendo qual é o seu objetivo, ele tem que ser dado e ele deve ser dado ao máximo no ambiente clínico após uma observação direta. Não é porque alguém me disse que, é porque eu vi aquele estudante, aquele residente te atendendo. E eu devo oferecer esse feedback de maneira rotineira, né? Tem que se tornar parte do processo, mas eu devo começar com o estudante refletindo. Então, após um atendimento, eu começo perguntando para o estudante: o que você acha? O que você acha? Como foi o seu atendimento? Qual é a sua observação sobre o seu atendimento? Eu acho que eu fiquei em dúvida sobre o diagnóstico, eu acho que eu não me comuniquei bem com a paciente, eu acho que eu podia ter perguntado mais na história clínica, mas eu acho que eu fiz muito bem o exame físico. Isso tudo faz parte da autoavaliação do estudante. Depois da autoavaliação do estudante é que vai vir a avaliação do docente e a sua sugestão de melhoras. Usando uma linguagem que seja muito específica, olha, você não perguntou isso aqui, e não usando uma linguagem que diga características do estudante. Você é negligente, não é isso. Você deixou de perguntar tal coisa. Então, o qualificador não faz parte do feedback. Eu não uso o qualificador no feedback, eu uso coisas bastante específicas. E eu procuro saber se, então, está entendido, qual é o plano de melhoria. Então, isso faz parte do pacote do feedback. Ele começa com a reflexão do estudante, ele começa com uma visão positiva e com um projeto de como melhorar. E existem modelos para isso. Por exemplo, um que se usa para treinamento das pessoas chama Preceptor em 1 minuto. E nada mais é do que aquilo que eu acabei de falar e que, para a aprendizagem, é interessante ele ser simulado entre alguém que faz o papel do estudante, do professor e um observador, que fique percebendo e até fazendo um certo coaching no estudante, explicando: olha, agora você faz assim, agora você faz assado. Isso vai ajudando a dar segurança para o estudante e o observador pode fazer a mesma coisa para o professor. Pode ser para treinar o professor a dar feedback. Então, assim, professor, não, você não devia falar desse jeito, é melhor você falar de outro jeito. Veja que o estudante não está à vontade, veja que você não deu exatamente a orientação de como ele deve fazer melhor. Então, isso é uma maneira de desenvolvimento para o estudante e para o professor que são muito interessantes. Então, agora nos resta transpor tudo isso para o dia a dia dos nossos estudantes, dos nossos residentes.